a vinheta e já vamos começar o programa. Seja bem-vindo. Obrigada. Salve, salve, meus amigos. Muito boa noite a todos. 20 de setembro, mais um domingo. E é com essa imagem que a gente vai começar o nosso Resenhas dessa noite. Eu acho que essa imagem traduz um pouco a semana que a gente teve e a semana que a gente terá pela frente. Talvez aí a imagenzinha da Lu, da Magalu, que é assim conhecida, represente o fim da semana que passou e o início dessa semana que a gente está chegando, porque com certeza absoluta esse tipo de ação, esse tipo de atitude por parte de empresas, pelo fato de não serem tão comuns, ainda infelizmente causam, inclusive, reações adversas, como a gente está acompanhando. Trago aqui uma boa noite a Fabiane, a Gersinho, a Luiz Carlos, a meus irmãos Luciano e Rodolfo, a Gabriela e a Marcos. É uma alegria muito grande recebê-los aqui nessa noite do dia 20 de setembro, para que a gente possa resenhar e debater bastante sobre diversos temas da semana. Pomps, seu boa noite, meu amigo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui dia 20 de setembro, domingo, mais um episódio aqui do Resenhas. E aqui a bancada lotadíssima hoje, gente. Nós temos aqui, acompanhando os nossos irmãos Danilo Gaspar e Luciano Martinez, sempre aqui provocando, exortando, mais uma semana que foi tão cheia de eventos, desde a discussão sobre a negritude de Neymar, ao Setembro Verde, a discussão sobre a questão das ações afirmativas da Magalu e toda a discussão de acusação de racismo inverso. Nós estamos vendo uma semana que vai dar muita coisa para a gente resenhar. E essa noite nós estamos muito bem acompanhados. Hoje, a bancada principal não é de 3. Nós estamos lá, como diz o baiano, estamos de 4, lá ele. Nós estamos aqui com o nosso lindo, maravilhoso, encantador, vitaminado Fashion Gersinho, também compondo a bancada principal. E na verdade, olha só, é a bancada de 4 e é convidado também de 4 também, lá ele, diria o baiano. Por quê? Porque nós temos aqui a nossa querida Fabiane Borges, que vai falar especificamente. O nosso corte epistemológico, a nossa linha condutora hoje é a discussão sobre a pessoa com deficiência. E aí a gente está trabalhando nesse ponto. Fabiane, que trabalha nesse ponto, que divulga nesse ponto, principalmente na questão do autismo, ela vai contar um pouco da história dela. Nós vamos ter também Luiz Carlos Assis Júnior, um talento, esse menino, eu sou assim, suspeito para falar dele, ele foi me orientando no mestrado, no doutorado, hoje defensor público, fez uma tese sensacional sobre o princípio da acomodação razoável também para o portador de deficiência, e ele também tem uma história pessoal que ele vai revelar para vocês. E at last but not at least, no final, mas não menos importante, temos aí Gabriela, que é tradutora de Libras, trabalhou aí no Carnaval, ficou muito conhecida aí como tradutora de Saulo, e o seu marido, Marcos, também participando, que é deficiente auditivo, mas que está participando hoje. Então, olha só, gente, olha que loucura, o Resenhas que era de 3, agora está de 8, que beleza! E agora com vocês vão ter a oportunidade de ouvir aquele homem elegante, simpático e encantador. Com vocês, meu irmão Luciano Martinez. Olá, boa noite a todos da bancada. Lu, cadê você? Eu tô aqui, rapaz. Boa noite a todos, boa noite, Rodolfo. Boa noite. Obrigado pela sempre presente receptividade. Boa noite, Danilo, Gersinho. Boa noite, Fabiane, Luiz Carlos, Gabriela e Marcos. Todo mundo, meus abraços, minhas congratulações. Uma semana cheia, Rodolfo, realmente. Cheia de eventos, cheia de consequências das acumulações. Essa daqui é uma acumulação que não causa problema nenhuma. Mas aquela acumulação que aconteceu, aquela aglomeração de pessoas que aconteceu lá na posse do Supremo, hein, meus amigos? Aconteceu, foi a gente de Covid. E essa semana também se Foi literal. Desculpe, eu não perco a piada. Foi literalmente uma posse contagiante. Volta aí, Lu. Contagiante em todos os termos, né? E é uma semana também que a gente discutiu, está discutindo o retorno às aulas, imagine só os efeitos decorrentes disso, sobre
A saúde das pessoas, das famílias, é um problema também, mas será capa de revista amanhã, parece que da revista Veja. E também nessa semana a gente teve a evidência de uma degradação imensa no Pantanal mato-grossense, né? A gente vê isso como uma preocupação muito grande, porque um dos imensos patrimônios da humanidade estão sendo aí levados pelo descaso e por ações da natureza também a total decomposição. Está tudo na pauta, meus amigos. Agora eu passo para Gersinho. Toquinho de lado, Gersinho aceita. A Gersinho. Vou cabecear aqui para dar... Gersinho é o D'Artagnan dos Três Mosqueteiros. Gersinho, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite aos meus amigos que estão aqui na bancada, os convidados que estão também no canal do Trabalho em Debate assistindo mais esse programa que eu sei que vai ser imperdível. A semana, como vocês disseram, foi extremamente movimentada. Ontem, nós tivemos também o aniversário de Paulo Freire, 99 anos, se ele estivesse vivo. Imagine quanto legado a gente tem da atividade da obra dele, né? Nós também tivemos o aniversário do SUS, 30 anos do SUS. Falar de racismo é defender um SUS de qualidade para todo mundo. Nós tivemos também debates sobre, o tempo todo circundando a questão do racismo, candidato que supostamente frauda cota para se inserir em algum espaço destinado àquele que participa na condição de negro. Nós também tivemos uma semana movimentada bastante no sentido de discutir hoje, em 2020, se existe racismo reverso. Pare para pensar, aquelas aulas de histórias que eu tive no Colégio Sartre, com o saudoso professor Cristiano, eu parei para ver, poxa, em 2020 a gente pergunta se ainda existe racismo reverso. Então, foi uma semana muito movimentada. No dia 20 de julho de 2020, o Estatuto da Igualdade Racial completou 10 anos, mas mostra que a gente não conhece o Estatuto não é efetivado. Enfim, precisamos implementar ele e garantir oportunidades iguais para negros que o tempo todo foram excluídos do processo de formação do nosso Estado, hoje executando atividades no resquício da escravidão e não ocupa espaço de destaque. Então, vai ser um debate muito bom, com histórias de vida fantásticas, com lições, com Fabiane, com Marcos, Gabriela e Luiz. Eu tenho certeza que hoje vai ser um programa daquele jeito, vai ser a resenha bem batida para finalizar nosso domingo. Maravilha. Beleza, beleza. Vamos passar a palavra, então, para a Fabiane. Libera aí o áudio aí, Fabiane, que você está sem áudio, para a gente ter o seu boa noite. E também se já falar um pouco sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. E aí a gente vai seguindo Fabiane, Luiz Carlos e, ao final, Gabriela com Marcos, para a gente ter ainda a oportunidade. Esse é o resenha que vai ser traduzido em Libra, gente. Olha só, que legal. Eu estou aprendendo aqui. Fabiane, a palavra é sua. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite, pelo espaço. Meu nome é Fabiane Borges. Primeira coisa, se vocês ouvirem, de repente, um ronco muito alto, é o cachorro que está aqui embaixo dos meus pés, mas não tem jeito, né? Vamos levando. Eu sou advogada, trabalho com direito digital e proteção de dados, sou mãe de um autista de 11 anos de idade, comando um grupo de acolhimento de mães, pais e cuidadores de pessoas ou autistas ou com filhos ou filhas autistas. Conheci o Gersinho numa live que eu fiz recentemente com a Aline Manta e vim tentar bater um pouco um papo com vocês, para contar um pouco, né, do que é o autismo, do que é o capacitismo, do que é esse transtorno. Não sei se vocês têm perguntas mais objetivas, mas basicamente a gente precisa falar que autismo não é uma doença, tá? Autismo é um transtorno, uma síndrome neurocomportamental de neurodesenvolvimento que afeta a socialização, afeta muitas vezes a comunicação do indivíduo, e por não ser uma doença, ela não tem cura, né? Ela tem tratamento multidisciplinar para você dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, para você fazer uma inserção na sociedade. Gersinho conhece um pouco dessa história, meu filho e minha família foi feito um vídeo pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, justamente para mostrar como essas pessoas, quando bem tratadas, bem acolhidas, que recebem tratamento e intervenção precoce, podem se desenvolver e podem ser inseridas no mercado de trabalho. Isso é fantástico. E engraçado que nessa semana, com tanta
notícia ruim em relação ao autismo ou em relação ao racismo, é importante a gente pontuar que saiu um estudo semana passada do autismo nos Estados Unidos, mostrando que a população negra americana ela leva 6 vezes mais tempo para ter acesso ao diagnóstico. Então, a desigualdade social ela também acontece, né? A desigualdade racial ela também acontece para as pessoas negras. Isso, se acontece nos Estados Unidos, também acontece aqui. A nossa realidade também é um pouquinho diferente no sentido de acesso ao tratamento, né? Autismo não tem um remédio, né, para você dar. Existem, claro, medicações que a gente utiliza para tratar ansiedade, para tratar estereotipias, para tratar certas comorbidades que a criança às vezes apresenta, ou o adulto apresenta, mas acesso à terapia multidisciplinar, fonoaudióloga, psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfim, todas as terapias multidisciplinares que são necessárias ao tratamento do autismo pelo SUS é muito difícil. A gente tem um centro de referência de tratamento da pessoa com autismo aqui no estado da Bahia, que funciona ali na antiga escola de puericultura, mas que tem uma fila de 4.000 famílias. É uma barra, e essa é uma questão interessantíssima para ser tratada, mas vamos passar também para o nosso segundo convidado, para ele falar também um pouquinho aqui com vocês, senhoras e senhores, esse talento, o professor Luiz Carlos Assis Júnior, defensor público, mestre e doutor, e também, nesse ponto, autor de uma tese sensacional que se refere a portadores de deficiência. Luiz Carlos, a bola é sua. Opa, tudo bem, Pode resenhar, pessoal? meu filho. Boa noite. É uma honra, uma alegria imensa estar aqui nessa mesa, virtualmente falando, né, com amigos tão preciosos e tendo a oportunidade de conhecer pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas, como é o caso da Fabiana, do Gersinho, da Gabriela, ali. E, bom, vamos lá, pela apresentação aqui, eu acho que dispensa até, porque o professor Rodolfo, muito generoso nas suas palavras, professor. Então, obrigado. Eu sou defensor público, mestre doutor em Direito e, como disse, defensor público, e tenho lá a rede social, @LuizAssisJR, onde eu desenvolvo trabalhos voltados especialmente para o processo civil na prática. E como o professor Rodolfo colocou, tem uma tese de doutorado que foi sobre o direito à adaptação razoável das pessoas com deficiência, né? Onde eu enfrentei a árdua tarefa de entender como o nosso ordenamento jurídico acomoda no sentido de adapta, oferece adaptações e o direito a exigir adaptações para que pessoas com deficiência possam efetivamente ingressar não só no mercado de trabalho, mas também ter acesso à educação, lazer e tudo mais. E eu tive, durante a minha atuação como defensor público, 2 casos, na verdade, que me inspiraram muito, me despertaram a atenção para essa tese, que foi o caso de uma assistida. Ela possuía deficiência auditiva e ela estava na graduação de matemática. Ela foi aprovada no vestibular, ingressou na graduação em matemática pela UNEB, na Universidade Estadual da Bahia, e ali, ela, durante o curso de graduação, foi ofertado para ela um intérprete, ou seja, realizada a adaptação para que ela pudesse assistir às aulas, mas num determinado semestre, a universidade retiraria o intérprete da sala de aula e estaria forçando ela a trancar o semestre, porque não teria como ofertar disciplina para ela. Então, eu tive que desenvolver uma tese de defesa ali sobre a necessidade de o direito da pessoa com deficiência de ter a adaptação necessária para que ela possa, então, exercer os seus direitos em igualdade de condições, que no caso ali era a necessidade da presença de um intérprete em sala de aula, e isso foi possível, né? Conseguimos realizar essa ação. E um outro caso, que também foi inspirador, foi o caso de também uma estudante de graduação, mas dessa vez do curso de pedagogia, e ela tinha ela tinha cegueira nos 2 olhos. E em razão dessa deficiência visual, que se aproximava, era uma deficiência visual tão elevada
que se aproximava quase de uma cegueira para fins legais, né? Embora ela pudesse participar das aulas com uma adaptação específica a partir de um aparelho, que eu não me recordo o nome exato agora, mas o fato é que o caso foi muito curioso, porque ela precisava não só de uma adaptação tecnológica, mas também de uma adaptação social, socialmente falando. Porque veja como é a questão cultural, né? E como o respeito é algo que a gente pode construir, algo que a gente pode realmente desenvolver e fazer com que aquilo que parece estar sendo ensinado se torne depois um hábito. Ela vivenciava uma situação ali no seu dia a dia como aluna, que se por acaso o professor da disciplina mudasse de sala com os alunos e ela eventualmente não era avisada, ela tinha que passar de sala em sala, colocando o ouvido para identificar a voz do professor, para encontrar a sala que ela iria, então, entrar para poder sentar e assistir a aula. E quando ela estava na sala de aula, o professor falava no ritmo normal. Como ela não conseguia ler o quadro, naturalmente ela também não conseguia anotar em razão da velocidade com que era falado. Então ela me disse assim, olha, doutor, eu preciso que os meus colegas me falem quando estiverem mudando de sala. Eu preciso que o meu professor me avise quando estiver mudando de sala, porque assim eu poderei ir. E eu gostaria que o professor não anotasse coisas que ele não falasse, ou melhor, que ele falasse tudo o que ele anotasse, porque às vezes ele anota algumas coisas que ele não fala e aí eu não consigo ter a oportunidade de anotar aquilo que ele fala, que ele anota sem falar, e às vezes ele fala muito rápido, mais do que o normal, e eu não consigo acompanhar. Então, além da necessidade de um aparelho visual para poder auxiliar na leitura, ela precisava de uma adaptação por parte das pessoas, da sociedade, da comunidade ali que ela compunha. Então, esse caso foi um caso muito emblemático. E quando eu fui, então, para o doutorado, lá na UFBA, e eu conheci, durante as aulas do professor Luciano Martinez, tive a oportunidade de conhecer o trabalho do professor Aloísio Cristóvão sobre acomodação razoável aplicada à liberdade religiosa. Aí aqueles dois casos vieram a calhar, e combinando aquela tese da acomodação razoável, e ali eu tive o meu objeto de pesquisa, né, e tive a oportunidade, então, de desenvolver uma tese sobre esse direito e como as pessoas que eventualmente necessitem de alguma adaptação nesse sentido poderão exigir, demandar judicialmente ou administrativamente a implementação deste direito à adaptação razoável, que tem por objetivo garantir o exercício de direitos em igualdade de condições. Tá? Dificuldades, isso não é novidade, certo? Dificuldades não são novidades. Mas apesar das dificuldades, a tese se propõe a oferecer igualdade de condições a partir de... Isso é muito bom, Luiz Carlos, e é justamente isso, porque você também tem um lugar de fala, né, sobre essa questão, porque o torna, nesse ponto, também um agente importante. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas vamos falar aqui também com o nosso casal convidado ao final, né? E aí, para a gente ter essa oportunidade de ver também a experiência de Gabriela e de Marcos. Gabriela, a bola está com você. Olá, gente. Boa noite. Eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar participando aqui. Obrigada, Jessinho, pelo convite. Uma imensa alegria de estar aqui com vocês. Eu vou falar bem resumidamente, porque eu vou falar duas línguas ao mesmo tempo, né? Para Marcos poder acompanhar. Então, vou fazer bimodalismo. Falar em português e falar em língua de sinais. Então, eu sou intérprete de Libras há 20 anos. Comecei no ambiente religioso, com adolescentes. Tinha uma criança surda que fazia o maior barulho na igreja, e aí nós nos preocupamos, e aí, a partir daí, a gente fez um monte de cursos, e aí eu fui me desenvolvendo, fazendo esse trabalho voluntário na igreja, depois fui me aprimorando e começando a trabalhar profissionalmente. Depois estudei, eu sou pedagoga, depois fiz especialização em Libras,
E é isso, hoje estou com o Marcos, já temos 18 anos juntos, então a minha fluência na língua de sinais melhorou muito por causa da nossa convivência, eu aprendo muito com ele diariamente, ele me passa muitos sinais. No cotidiano mesmo, a gente vai aprendendo a questão da expressão facial, né? Eu vou absorvendo tudo que ele está passando. Mas, antes de conhecê-lo, eu já era intérprete de Libras profissional, eu já tinha esse contato com surdos, então ele só veio agregar. E Ótimo! é isso. Olha, e já diz para Marcos que ele vai ter uma missão hoje de ensinar os 7 membros aqui. Você já sabe, a gente vai tirar a foto final escrevendo resenhas em Libras. Então, cada um vai fazer uma letra, você vai ensinar, a gente vai aqui, e eu sou todo desajeitado, mas vou aprender esse hoje. Nós vamos aprender cada um vai fazer uma letra, e a gente vai fazer a nossa foto final, já que a gente tem 8 pessoas, Ótimo. 7 vão fazer. Cortou tudo. De resenhas e mais. Devolva a palavra para Dan. A palavra é sua. Cortou aqui um pouco sua fala final, Pompos, mas faz parte desse momento de muito uso de internet que a gente está tendo durante a pandemia, então isso é normal de acontecer. Eu queria trazer à tona, a partir dessas apresentações iniciais de todos vocês, que foram realmente muito interessantes e muito importantes, um pouco dos fatos principais. Marcos queria falar um pouquinho. Deixa Marcos falar um pouquinho. Espera aí. A palavra é sua, Marcos. Para vocês que não conhecem, Marcos e Nando são tricolores de coração, viu? É do time. Então, bora. E também vamos aprender a falar BBMP em Libras. Isso. Manda. A palavra é sua, Marcos. Boa noite a todos que estão nos assistindo também. Está sendo um prazer conhecer todos que estão aqui no Resenhas. E aí, por conta da quarentena, estamos aqui, né? Essa oportunidade com a tecnologia. Então, temos essa dependência com a tecnologia. Estou muito feliz de estar participando desse lugar e agradeço a cada um de vocês, especialmente a Gersinho. Fiquei surpreso, muito surpreso com o convite. Quero agradecer. Então, quem sou eu? Eu sou pedagogo, sou formada. Esse aqui é o meu sinal na língua de sinais. O meu nome é Marcos André. Sou surdo de nascença e hoje eu trabalho com a luta pela acessibilidade cultural, pela acessibilidade linguística em vários espaços. Tenho com Gabriela o canal do Pensa em Libras e fazemos essa movimentação com a sociedade acerca da cultura surda, da cultura baiana, gírias, metáforas também. A nossa cultura baiana, né? Tudo que usamos, tudo que nos falamos, a gente tem essa preocupação de passar para as pessoas surdas que não conhecem. Então, Gabriela faz essa parte da tradução e eu, como surdo, faço adaptação cultural. E assim a gente vem crescendo no canal, divulgando cada vez mais e tendo essa resposta positiva dos surdos. Ouvintes também, pessoas que querem aprender Libras também participam do nosso canal e gostam muito. Para mim, está sendo um prazer conhecer e participar vocês. Depois dê uma olhada lá no nosso canal para experimentar e viver em sociedade, para que seja melhor cada vez mais. Temos que viver com as diferenças, com as diversidades. E cada um apoiar o outro. Hein? Isso é importante, a gente viver em sociedade com respeito. Que maravilha, que maravilha. É assim? Adorei. Palmas é assim? Ou não é? Dan, Palmas é assim. Palmas, não é? Palmas. Pega palmas assim, é? Palmas é assim? Então, estou dando palmas aqui. Muito bem. Gabriela, obrigado, é assim. Não é assim, obrigado? Se você Obrigada. me permite, Gabriela, e aproveitar uma pergunta que eu teria para os três, cada um dentro de suas especificidades pessoais ou dentro do que tenham de experiências de vida em relação às pessoas com deficiência como um todo, se cada um de vocês puder trazer para nós, seja a partir de uma experiência, repito, pessoal, seja a partir de uma experiência de outrem. Qual foi o maior desafio? E aí eu começo por você, Gabriela. Qual foi o maior desafio? Ou qual é o maior desafio que Marcos ainda possui na vida dele diante dessa deficiência auditiva? Boa pergunta. Isso foi muito importante você perguntar para mim, Danilo. É a questão
tive um desafio muito grande quando eu participei de um show e não tinha intérprete de Libras. E ali eu fui desafiado, fui incentivado por Gabriela, colocamos cartazes e desafiamos o cantor que estava lá. Então, eu me senti desafiada em fazer essa solicitação. E aí foi na concha acústica onde eu senti aquela emoção muito grande. Então, foi um esforço que eu fiz e eu causei um impacto social, cultural muito grande para as pessoas. E o cantor foi Saulo e, por sorte, ele é muito sensível, nos aceitou, compreendeu e nos deu muita visibilidade, abriu caminho para nós. Ele vale ouro para a gente, ele é muito legal. Eu agradeço muito a ele essa oportunidade. Então, esse foi o desafio. Maravilha. Fabiane, poderia trazer para nós um pouco, repito, seja a partir de experiência pessoal, seja a partir de experiência externa. O que é que você acha assim, o que é que você poderia trazer para nós de maior desafio acerca de alguma questão relacionada a uma deficiência? Eu posso falar do autismo, porque é a deficiência do meu filho, e até hoje a maior dificuldade que a gente tem é que o autismo é invisível. É uma deficiência invisível. Então, você não tem uma característica física que diga que aquela pessoa é autista. E as pessoas autistas evoluem de formas diferentes. É muito comum que as pessoas olhem para o meu filho e digam, nossa, ele nem parece autista. Né? Isso é uma frase muito ouvida pelas mães, como a vontade que a gente tem de responder, não, a gente inventou esse diagnóstico porque a gente queria gastar dinheiro, a gente não tinha o que fazer, né? Mas é muito difícil ouvir isso, e o fato de ser uma deficiência invisível gera uma série de outros problemas, do tipo, as mães são deslegitimadas em relação às suas lutas, em suas necessidades, seu cansaço. Tem um estudo científico que mostra que mães de crianças autistas experimentam um grau de estresse idêntico ao de um soldado no fronte, um soldado no combate, né? E a gente tem poucas políticas públicas porque é uma deficiência invisível, então ou você tem um extremo, às vezes, muito grande da pessoa com autismo mais severo, mas a grande maioria são pessoas que passam incólumes, às vezes, na sociedade, só quem conhece realmente é que vai saber daquela deficiência. Eu acho que, para mim, hoje, o maior desafio é esse, a parte mais pesada é fazer com que as pessoas enxerguem, ouçam, falem, conheçam o que é o autismo, o que é essa deficiência, quais são as implicações que ela tem na vida do indivíduo, que são muitas, desde a comunicação. É muito comum crianças autistas serem, às vezes, questionadas na parte auditiva. Né? Geralmente, a gente é obrigada a levar as crianças a fazer exames, né, para constatar que não são surdos, né, para poder provar que há realmente uma outra situação. Há um descrédito muito grande, há um charlatanismo gigantesco também em relação ao autismo, né? Se vende muita cura de óleo essencial a ozonioterapia, a gente tem que lidar com isso todo santo dia, porque como não é uma doença, não tem um exame clínico um exame físico que registre, autista, é um diagnóstico clínico, aí tem todo tipo de aproveitador possível, e tudo isso decorre dessa invisibilidade que eu falei. Acho que é isso. Fabiane, com que idade assim, a partir de que idade é possível começar a identificar o autismo? Ele vai trazendo mensagens a partir de que idade? Dan, eu queria até acrescentar uma pergunta também à Fabiane, que achei muito interessante. Fabi, como é identificado esse processo? Porque a criança que tem autismo, primeiro tem a negação até da própria família. Será que meu filho é? Até a aceitação tem um processo bastante complicado. E depois também tem a questão do apoio familiar. E o que a gente percebe numa sociedade machista, patriarcal, é que essa discussão também tem que ser objeto com recorte de gênero. As mulheres, normalmente, são as que mais dão todo esse suporte dentro de casa, considerando a mulher negra mais ainda. Inclusive, isso inviabiliza o acesso dela ao mercado de trabalho, inclusive realizações pessoais. Então, eu queria saber com você, aproveitando a pergunta de Dan, como é identificar, como é, na verdade, ser mãe de um autista? Há uma culpa, há uma negação? Como vai esse processo para você também se reconhecer como mãe de autista? É uma maternidade atípica, eu aprendi, diante das leituras que eu fiz, é uma maternidade atípica, precisa realmente de um apoio
tanto da família quanto da sociedade e do Estado, mas é um desafio novo. Inclusive, também a pessoa tem que ser tratada, porque viver diante de uma situação dessa, que a criança, algum ente querido, passa, também não é brincadeira, e então a gente também tem que se adaptar a esse processo. Eu queria te perguntar, assim, como é ser mãe de um autista, inclusive partindo do próprio diagnóstico, que também pode ser tardio a depender da raça que a criança pertença. Vamos lá. Vou tentar compilar aí tudo. A primeira pergunta é, a partir de quando a gente consegue o diagnóstico? Por um olho bem treinado a partir dos 6 meses. Né? Um médico que tenha uma boa capacidade, um pediatra que tenha uma boa capacidade de reconhecer o autismo de 6 até 18 meses é o ideal, inclusive, que se pegue. Mas a partir da amamentação é possível você rastrear os primeiros sinais do autismo. É um bebê que não olha, não tem um contato visual com a mãe na hora da mamada, né? Tem um olhar vago, um olhar perdido. É um bebê que não gosta de colo, é um bebê que prefere o carrinho, ou prefere a cama ou o berço, né? É um bebê que não gosta muito do contato físico, o colo irrita muito. É um bebê quieto, mais quieto do que o normal. É um bebê que não desenvolve a imitação, então não aponta, né? Não tenta imitar o comportamento humano, tem um brincar disfuncional, não dá tchauzinho. Tem uma série de possibilidades, mas que só mesmo bons pediatras conseguem fazer essa avaliação, porque o discurso da sociedade vai falar, cada criança tem seu tempo. Não, cada criança tem seu tempo, sim, no sentido de alcançar desenvolvimentos, mas todas as crianças têm marcos do desenvolvimento que devem ser alcançados em determinadas épocas. Então, uma criança de até 2 anos, ela tem uma previsão de ter um repertório de 250 palavras. A criança não fala, está errado. Né? Criança de 2 anos que não fala nada ou que fala muito pouco, tem algum atraso de desenvolvimento. Pode até não ser autismo, mas ela precisa de um investimento a ser pensado. E falando do ponto de vista em relação à aceitação diagnóstico, eu costumo dizer para as mães que chegam no grupo, que geralmente são mães que chegam muito sofridas, muito angustiadas, sem ter com quem falar, sem ter com quem desabafar, e geralmente ela entra no grupo e ela se olha, né? Ela tem um processo de espelhamento, de dizer, nossa, aqui eu posso falar, aqui as pessoas vão entender o que eu estou falando. E eu sempre brinco com as meninas que a vida da gente, a gente pagou o ingresso para entrar na roda gigante. Porque não dizem que a vida é uma roda gigante, né? Hora você está em cima, hora está embaixo. Só que no nosso ingresso é raro meter a gente na montanha-russa, né? Então é uma loucura. Tem dias que a gente está lá em cima na euforia, tem horas que a gente está caindo, está na curva, né? Está de cabeça para baixo. É um processo muito difícil, às vezes, para muitas mães, assim, porque a compreensão da síndrome é muito difícil, porque ela requer vários conhecimentos. Eu tenho 9 anos de autismo, né? 9 anos de leitura. Eu leio revista todo dia em inglês para ver se tem alguma novidade, para saber o que tem estudo científico realmente comprovado. Aí fui aprender como é que você valida ou invalida estudo científico para poder me afastar dos charlatanismos que aparecem todo dia. E há, dentro da própria família, às vezes, uma negação muito grande, porque ninguém espera um filho atípico. A maternidade, geralmente, e a paternidade também, ela é um ideal de um filho que a gente quer que nasça, cresça, faça medicina, engenharia, direito, né? Ou que vá ser feliz, mas a gente se programa e enfim, tenta se ver, se espelha um pouco naquela criança. E quando isso não vem, há um processo de luto, há um processo de negação. A participação dos pais, ela é extremamente difícil no mundo autista. O índice de divórcio é maior entre casais, não só de autistas, mas entre casais que têm filhos com deficiência. Se você for numa clínica de atendimento de terapia multidisciplinar, você vai ver de 60% a 70% de mães. Você quase não vê pais. No nosso grupo mesmo, a maioria esmagadora são de mães, não são de pais. Eu fiz um artigo hoje de proteção de dados em clínicas de tratamento multidisciplinar, eu casei os dois interesses, né? E eu usei 2 estatísticas, que eram 80% das mulheres no Brasil comandam as famílias, né? E mais de 70% delas são as responsáveis por crianças com deficiências. Eu peguei de dados do IBGE de um estudo científico. Então, imagine isso tudo, né? Na cabeça de uma mãe que precisa trabalhar, às vezes, para pagar a terapia ou para botar comida na mesa, tem que dar conta daquela criança, ela, invariavelmente, ela chega muito fragilizada, ou com depressão, ou
numa pré-depressão que a gente consegue identificar, e aí a gente começa a falar com ela, olha, você precisa ter um tempo para você precisa ter um pouco de apoio, e aí entra a importância da rede familiar, né, da rede de suporte. Se não for uma mãe, um vizinho... Dificuldade de te interrompendo, Não, fique tranquilo. estruturar financeiramente a família, a realidade também é marcada por famílias que só têm apenas o recebimento do BPC, né, Sim. que é o benefício da assistência social da LOAS, e essa dura realidade que você enfrenta, inclusive auxilia que mães acessem o judiciário para ter um benefício para mostrar que a criança é deficiente. Pare para pensar quanto a gente tem um Estado excludente, necropolítico, que, na verdade, escolhe realmente que vai viver e vai morrer diante dessa diversidade, né? Essa semana eu falei para todas as mães do meu grupo, parem e vão questionar todos os candidatos das próximas eleições para qualquer cargo que vocês vão votar, quais são as políticas que eles têm em relação às pessoas com deficiência, incluindo o autismo. Porque existir é um ato político. Ser mãe de uma criança com deficiência é um ato político. É impossível a gente se dissociar disso. Eu falo do alto de um privilégio branco, de classe média, de uma pessoa que teve recursos para arcar com o tratamento de uma criança, mas eu lido e acolho pessoas negras que vivem de BPC, que às vezes não conseguem o BPC porque tem uma renda um pouco mais alta do que o limite mínimo que o BPC permite, a gente tem que ingressar na ação, com pais e mães que às vezes têm um plano de saúde, né, porque o pai tem um emprego e tal, mas que o plano de saúde não cobre. Então, do meu privilégio, eu consegui transformar isso em ativismo para ajudar essas pessoas, mas o Estado é absolutamente silente em relação a elas. Né? Vou aproveitar esse seu gancho, Fábio, se você me permite. Claro. E nessa mesma linha aí, essa visão importantíssima acerca do papel do Estado, passar para Luiz e ouvir também de você, Luiz. Qual que é o maior desafio que você pode trazer aí, pessoal, ou próximo a você, em relação... Gente, eu só queria fazer uma colocação. Todas essas dificuldades que a gente está falando da deficiência, elas não só existem na área de saúde, elas se estendem à área da educação, né? Elas se estendem à área da previdência social, elas se permeiam por tudo onde o Estado toca. Maravilha. Luiz, seu áudio. Agora, me ouvindo aí? A Fabiane foi tão assertiva na sua fala, né, que certamente nos representa a todos. E um ponto interessante, Fabiane, que foi tocado e que me parece algo que ainda estamos desenvolvendo, superar isso, né? É diferenciar doença de deficiência. Né? É uma linha que às vezes não é, a fronteira é evidente, mas muitas vezes ela é muito tênue. E aí isso causa diversos problemas que você acabou levantando aqui. Por exemplo, na tradição da ciência médica, a forma como se lidava com a deficiência era no sentido de tratar, né? Então, o objetivo da medicina, ao lidar com a deficiência, era fazer com que a pessoa com deficiência se tornasse uma pessoa, vou colocar aqui entre aspas, normal, né? Normal para os parâmetros, entre aspas, daquela pessoa tida como o homem médio, tomado como parâmetro padrão. Então, por isso, a deficiência ela era tratada como uma doença, né? Como uma doença, e então, para consertar a pessoa. Então, se ela gripasse, ela perdesse, a gripe passava, ela voltava ao normal. Então, a deficiência, vamos passar a deficiência para ela voltar, se tornar normal. E assim, as pessoas com deficiência eram então recolhidas em lugares isolados, como, por exemplo, os manicômios. Antigamente eles hospedavam as pessoas com deficiência para poder tratá-las e depois retornar à sociedade. E aí, com esse retorno, teoricamente, seria um retorno a partir da normalidade. E aí, nós não vamos longe, porque eu falei, né, olha, na tradição da medicina e tal, mas perceba que em 2012, tá? Em 2012, foi aprovada, e essa lei certamente Fabiane conhece muito bem, a Lei 12.764 de 2012, né, que instituiu a Política Nacional de Proteção
dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. E essa lei, na sua redação original, ela instituiria justamente essa segregação que teoricamente seria uma coisa antiga, né? Veja que, vou tomar a liberdade de ler aqui o dispositivo, que felizmente foi vetado, né? Ele diria assim, estaria institucionalizada a segregação de estudantes com transtorno do espectro autista, ao prever que teriam um atendimento educacional especializado quando não fosse possível a sua inserção nas classes comuns de ensino regular. Então, veja que nós estamos tratando de algo deste século, né, de alguns anos atrás apenas. E esse tipo de redação passou, foi aprovado o projeto de lei, e aí houve o veto. Daí a importância, a sobreimportância dessa fala de se questionar politicamente cada candidato sobre realmente suas intenções políticas, porque os candidatos que... essa redação foi aprovada pelos candidatos, pelos deputados e senadores, né? Então é realmente importantíssimo fazer esse questionamento para poder evitar que esse tipo de deslize, para dizer o mínimo, né, continue acontecendo. E no dia a dia, nessa questão sobre as políticas públicas e as dificuldades enfrentadas no dia a dia, como defensor público, eu vivencio, sou muito sensível a isso, diariamente, a dor de diversas pessoas com deficiência, porque além de estar diariamente na luta também pela inclusão, pelas adaptações, né, também ouço de vez em quando aquela coisa, não, nem parece que porque eu tenho deficiência visual, tenho cegueira no monocular, só que pela estética, né, como é esteticamente quase imperceptível, não sei, quem já me conhece mesmo, assim, minha mãe e tal, percebe ali, esposa, etc., uma convivência muito próxima, mas essa coisa, olha, mas nem parece, ela é muito... Está na ponta da língua, né? Está na ponta da língua. Capacitista. É capacitismo o nome disso. Pronto. E aí é uma situação recorrente. E no dia a dia, né, como eu coloquei, sou muito sensível a essas questões, a inclusão, assim como a Fabiane, na luta diária aí pela inclusão, pela adaptação de pessoas que precisam do suporte jurídico também para poder lutar por um espaço. E é impressionante como realmente as mulheres acabam sofrendo, tendo uma sobrecarga muito grande nessa missão, as mulheres mães ali, em razão de carregar, de assumir, não como um fardo, mas como uma missão, assumir como uma missão para poder, e leva aquilo como vida. E a quantidade de assistidas, mulheres, normalmente são divorciadas, porque depois que começa a conviver com essa situação de assumir a missão, né, de tutora ali do filho, tal, normalmente é comum esse divórcio que vem a acontecer. E a luta, ela vai desde medicação, né, para diversas não tratamento da deficiência, porque, como eu coloquei, não é uma doença, né? Mas de efeitos, de condições paralelas, até questões mínimas para a inclusão, como é o caso, por exemplo, de passe livre, e especialmente em situações de pessoas cuja deficiência não é visível, né, em razão do capacitismo. É impressionante a dificuldade que a gente tem para conseguir implementar, por exemplo, o passe livre, que a pessoa tanto necessita para poder justamente, né, exercer mais um direito de locomoção e tal, e através dessa locomoção ter acesso a outros serviços ali. E é diária a dificuldade que a gente enfrenta, né, mesmo, e é interessante falar como defensor público, porque estou aqui no Estado, né, faço parte do Estado, e eu até digo às vezes que a defensoria parece um lado esquizofrênico do Estado, porque o Estado, perdoem-me aqui a brincadeira, né, mas é como
Estado criou a defensoria para que a defensoria combata ali essas nuances do Estado em razão da sua falha, né, das suas falhas no cuidado com as pessoas com deficiência e outras minorias. Maravilha. Sensacional, Luiz. Se você me permite... Fala aí, Dan. Se você me permite aproveitar a sua fala, a fala de Fabiane, e passar a direcionar uma pergunta aqui a Marcos. A gente viu uma postagem sua, Marcos, muito interessante, quando, não sei se em tom de desabafo, aí você, melhor do que ninguém, pode dizer para a gente, mas que deficiente é a sociedade que não sabe lidar com a pessoa com deficiência. A gente pode afirmar realmente, Marcos, que a grande deficiência está na sociedade e não na pessoa com deficiência? Boa pergunta, muito boa pergunta, importante essa interação. Estou gostando muito dessa discussão. Então, a minha experiência que eu tive, impactante, foi na minha universidade. Eu fui aprovado no Enem, foi o primeiro surdo a ser aprovado na universidade particular, nessa universidade que eu cursei. E tive muitas barreiras na universidade. Não tive adaptações, os professores não conheciam a cultura surda, era mais voltado para a cultura ouvinte, então tinham textos, os professores escreviam tudo no quadro, mas não faziam adaptações para a minha cultura, para a minha adaptação. Eu conversava, eu explicava e nada adiantava. No TCC eu tive muita dificuldade também, porque a língua portuguesa é difícil para mim, a língua portuguesa é a minha segunda língua. Então, eu tranquei o TCC, tive dificuldade, e a minha turma toda se formou e eu fiquei por último. Por quê? Porque a sociedade não conhece, então a sociedade impõe barreiras para mim. Então, quando vem o capacitismo para mim, eu digo que é a sociedade que está faltando ter esse acesso para mim, me dá esse acesso. Mas eu não desisti. E concluí, foi muito difícil, mas a minha queixa principal, a minha dificuldade foi essa falta de acesso, de conhecimento, de interesse pela cultura surda, de lidar com as pessoas com deficiência. Então, eu deixei para lá, eu me estressei muito, mas não quis entrar com processo nem nada, mas foi muito complicado para mim. Então, as pessoas precisam fazer adaptação para os surdos, adaptação para todas as pessoas com deficiência. Eu tinha um colega cego na sala e ele desistiu do curso, porque era muito difícil para ele estudar lá. Então, a questão do capacitismo, né, de sermos coitadinhos, de dizer que não somos capazes, de chamar de mudinho, de surdo-mudo. Gente, eu estou aqui, nós estamos aqui, eu sou casado, eu tenho carteira de habilitação. A questão é a comunicação, é o meu direito linguístico, a sociedade que não tem esse interesse. Já fiquei muito triste, mas hoje eu não fico mais triste. Eu participo de diversos grupos e tenho a minha luta também. Vou continuar lutando sempre em busca de fortalecer a cultura surda. E tenha certeza, Marcos, que a sua Quero luta... apoio de todo mundo. Vamos crescer para ter mais representantes e referências surdas. Eu acredito nisso. Eu tenho outras referências surdas também, e hoje eu estou sendo uma referência para outras pessoas também, para outros surdos mais novos, para meus alunos que são crianças surdas, para que cheguem a esse conhecimento. Nas redes sociais também, isso é muito importante. Estamos aqui para interagir. Pode falar, gente, senão ele não para. Se você me permitir um link entre essa fala de Marcos, assim, brilhante, tocante, e essa campanha que houve da Magazine Luiza e a reação da sociedade. Talvez a reação de uma parte da sociedade a essa ação da Magazine Luiza e a reação ou falta de reação da sociedade, de boa parte da sociedade, em relação às pessoas com deficiência, seja o não exercício da alteridade. Porque se nós não somos pretos, se nós não temos nenhum tipo de deficiência, talvez a gente não se coloque no lugar do outro. Talvez a gente não passe pela nossa cabeça os desafios diários, as dores diárias que as pessoas com deficiência possuem, assim como as pessoas negras possuem de acesso ao mercado do trabalho. Então, quando o Marcos diz que ele é um exemplo,
e busca ser um exemplo para muitas pessoas com deficiência auditiva, eu vou provocar a todos que estão aqui nessa sala digital, a todos que estão nos ouvindo, exemplos como de Marcos, exemplos como de Fabiane, exemplos como de Luiz e tudo aquilo que ele traz na sua atividade profissional, devem ser exemplos também para pessoas que não possuem uma deficiência. Esse exemplo da Magazine Luiza e essa integração dos negros por meio de um processo seletivo específico para os negros tem que ser um exemplo para as pessoas que não são negras também. A gente não pode ter uma reação negativa a nada disso, pelo contrário, a gente tem que fazer parte de um movimento único, de um movimento que seja capaz de incluir essas pessoas cada vez mais na sociedade. Eu sempre sou responsável por trazer notícias ruins aqui no programa, tá? E vou trazer logo essa aqui, porque o relógio marca 20h51. Nós temos um programa que vai até às 21 horas. Eu quero passar a palavra à Lu, para a Lu trazer as suas perguntas para quem que ele queira eventualmente direcionar. Se a gente puder, Lu, a partir de sua pergunta, a partir de suas perguntas, buscar aqui para um final em algo em torno de 5, 6 minutos, a gente passa para a dica cultural e faz o fechamento do nosso programa. A palavra é sua, Lu. Ô, Dan, antes de Lu, Lu, a fala dele, eu queria só trazer um dado. De acordo com o censo de 2010, 45,6 milhões de pessoas foram identificadas como deficientes. Essa constatação começa desde 1872, ainda durante o Império do Pedro II. Da década de 50, de 90 até 1991, não houve essa apuração. Então, entende-se que o número de deficientes no Brasil é bem maior atualmente do que 45,6 milhões de pessoas. E com isso a gente percebe que a sociedade, de fato, não está preparada, não quer abraçar a diversidade e não quer fazer essa integração plena. Essa reflexão também que a gente tem que levar. Vou passar agora para a Lu. Sem dúvida. Lu, beleza. A palavra é sua, irmão. Oi, gente. Puxa, o tema é tão grandioso, tão importante. Os nossos convidados são igualmente grandiosos, que me parece que o que de melhor posso fazer para o andamento do programa diante da própria limitação temporal dele, dar a eles próprios, os convidados, a palavra para falar mais alguma coisa, considerações finais e passar direto para as dicas, né? Porque a gente já tem aí o relógio contra nós. É evidente que eu teria diversas perguntas para fazer, uma situação que nos requer que a gente divida esse programa aí em outros tantos, né? Porque a gente tem tanto interesse de saber sobre diversas situações de vida das pessoas que são pessoas com deficiência. Então, até mesmo para ativar essa alteridade a que Danilo fez menção, né, para que as pessoas possam ver que poderiam estar nessa situação e que essa situação é uma situação comum a qualquer pessoa. Como disse muito bem Fabiane, aquela ideia, né, digamos, a mais perfeita possível de uma família ideal, ela acaba se desconstituindo quando a pessoa se vê inserida em uma situação com a outra. Eu acho que eu apertei o botão do mute. Então, exatamente por isso, eu não tenho perguntas a fazer por hora, embora eu tivesse muito desejo de participar com diversos questionamentos, e acho que a gente pode passar Danilo, Rodolfo, Gersinho, Luiz, Fabiane, Gabriela, Marcos, para as nossas dicas e para qualquer outra questão adicional aí que os nossos convidados tenham a oferecer. Obrigado. Maravilha, Lu, maravilha. 8h55, o pessoal no YouTube, o pessoal no chat, realmente assim, encantado com a presença de todos, com as falas de Fabiane, de Luiz, de Marcos, de Gabriela, enfim, já pedindo muito mais, dizendo que o tempo foi muito curto, a gente já previa isso realmente, mas talvez uma boa parte do resenha seja isso, ou seja, deixar aquele gostinho de quero mais, deixar aquele gostinho de programa, talvez só com Fabiane, um programa só com Luiz, um programa só com Gabriela e Marcos, quem sabe só o tempo vai dizer. Eu vou usar esse momento, então,
que é um momento também muito especial que a gente tem do programa, de apresentar as nossas dicas culturais. Fiquem à vontade, se quiserem sugerir um livro, se quiserem sugerir uma peça, enfim, uma revista, o que vocês quiserem realmente. A palavra de vocês. Fábio, posso começar por você? Já que você levantou a mão aí. Se eu puder sugerir, eu sugiro um livro chamado Mundo Singular, Entendendo o Autismo, que é fundamental para quem quiser conhecer, e Outra Sintonia, a História do Autismo, que conta desde as internações manicomiais, que o Luiz falou aí, até os dias de hoje, até as experiências que se tentam fazer com autistas. Queria agradecer a todo mundo e dizer que o capacitismo está tão enraizado na nossa sociedade quanto o racismo, né? E os dois andam de mãos dadas. A gente não percebe. O Luiz falou que a defensoria é esquizofrênica. Isso a gente nem pode falar, Luiz, porque isso atinge as pessoas que têm saúde mental. Então, a gente também, né, você vê como a gente já está num processo que a gente precisa se desconstruir. E nós, pais de crianças com deficiência também, porque a gente olha para uma criança que tem uma deficiência invisível e às vezes espera que ela faça alguma coisa que a gente acha, a gente presume que ela tenha competência. Eu imagino que Gabi e Marcos vivam isso também, porque, querendo ou não, a surdez também é invisível, então as pessoas levam um tempo para processar que tem aquela deficiência e acabam exigindo, às vezes, dele por um aspecto físico que ele tem, né? Então, que a gente desconstrua essa sociedade heteronormativa, eurocêntrica, né, que a gente vive. Obrigada, pessoal, era isso. A gente que agradece, Fábio. Luiz, quer trazer suas dicas? Salve, vou deixar aqui uma recomendação de uma leitura que foi muito marcante do livro O Holocausto Brasileiro, que eu sou mineiro, né? Então, não só por isso, mas pela história mesmo de segregação que esse livro traz. E vou deixar também a sugestão de leitura da minha tese, que é o Direito Fundamental à Adaptação Razoável na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A tese, o acesso é aberto, então, se digitar no Google aí, só digitar UFBA, espaço, o meu nome completo, Luiz Carlos de Assis Júnior, espaço, o Direito Fundamental à Adaptação Razoável. Acredito que já vai ter o acesso à tese toda em PDF, para que possa, na versão digital. Tá bom? Então, é isso aí. Obrigado mesmo pela participação, pessoal. Foi uma alegria muito grande. E, Fabiane, o deslize foi... cometi e percebi, falei, opa, né? Mas realmente é algo que precisamos nós mesmos construir. Obrigado mesmo pela intervenção. Um forte abraço, meus caros e minhas caras. Gabriela, Marcos, as dicas de vocês. E vocês, cada um pode trazer um mesmo, viu? Gabriela pode trazer suas dicas. Pronto. Certo. Marcos tem uma dica aqui para passar. É uma série. É uma série, um filme que se chama O Matador. Tem um artista surdo brasileiro, Edinho Poesia. Então, ele faz parte de um filme que está na Netflix. Então, é importante vocês assistirem para poder dar visibilidade a esse surdo também. Qual que é o nome? Você repete? O Matador. E tem uma série chamada Crisálida. É uma série do Netflix também, está no Netflix, só por pessoas surdas. Tem vários atores surdos. Que bacana, que maravilha. Jacinho, quer trazer suas sugestões? Marcos, quer falar ainda? Eu queria só falar uma coisa, rapidão. Claro. Marcos continua. Então, se inscrevam, aproveitem, assistam. Crisálida é uma série muito interessante, é muito legal, que vocês vão conhecer um pouco da nossa cultura. Depois a gente pode trocar mais contatos. Gente, quando o Marcos falou que a sociedade que é deficiente, tal, mas a gente não quer falar o termo deficiente para não soar pejorativo. Né? Quando a gente fala sociedade que é deficiente, não que a gente não que ele não se assuma enquanto deficiência. Então, quando coloca o termo a sociedade é deficiente, mas não é no sentido pejorativo, como se a pessoa com deficiência fosse um termo pejorativo, mas deficiência significa falta também. Então, quando a gente fala que a sociedade é deficiente,
Não é que a gente não quer ser deficiente, não é que quer jogar para lá, mas é que falta na sociedade essa compreensão, esse entendimento de aprender a língua de sinais, de aprender a lidar com a pessoa autista, de encarar tudo numa boa, né? Porque ninguém aqui é igual a ninguém. Todos nós temos as nossas especificidades, assim como o filho de Fábio, assim como o Fábio, a família de Luiz, todos nós temos as nossas especificidades. Então, foi isso quando a gente quis colocar que a sociedade é deficiência. Não foi deficiência na palavra pejorativa, não. É isso, e agradecer muito a vocês, estou muito feliz com a oportunidade. E é isso. Maravilha. Gessinho, quer trazer sua... Minha dica? Eu vou trazer, antes de trazer, Dan, minha dica, eu queria até ressaltar essa questão que está no nosso dia a dia, da deficiência, que não é sinônimo de adjetivação discriminatória, para a gente dizer sempre não ao capacitismo, né? A gente está numa sociedade que o tempo todo a gente ouve, vamos lhe dar uma de João sem braço, você é um retardado, você é mudo, não abre a boca, vai autista, o tempo todo isolado. Enfim, a palavra, muitas vezes, ela traz essa violência simbólica e precisamos rever nossas condutas, nosso vocabulário. A deficiência não poderá ser invocada realmente para fins de discriminação, negação de direitos e impedimento do exercício da cidadania, o que acontece na prática. E, diante de uma semana muito movimentada, gravitando em torno da questão do debate racial, eu quero indicar hoje o pequeno manual antirracista de Djamila Ribeiro. Ela traz toda essa... Levante mais, Gessinho, levante mais. Aí, tá vendo? Aí. O pequeno manual de Djamila, ela traz todo esse debate acerca do racismo, como a gente deve... Ó, a Fábio também, com o livro na mão. Também? Bacana. Massa, Fábio. Você... Aí, como você mesma falou, o racismo anda ao lado de todas as discriminações, né? A partir do momento que a gente tem uma sociedade que hierarquiza relações e categoriza pessoas, a gente sabe que o mal da sociedade está ali plantado. Então, é importante a gente reconhecer o que é o racismo, como ele funciona, como a gente, enquanto cidadão, pode adotar medidas antirracistas no nosso dia a dia. A Magazine Luiza fez isso. É papel tanto do Estado quanto da iniciativa privada adotar medidas no sentido de diminuir, reparar essa discriminação racial e possibilitar oportunidades iguais para todos. Fica essa dica, é um livro importante que deve ser lido por todo mundo na sociedade que quer uma construção de um país mais justo, igual, solidário. Muito obrigado, Gessinho. Lu, suas dicas culturais. Oba, gente, uma das minhas dicas culturais seria indicar a obra de Luiz Assis. Ele se antecipou e indicou a sua própria obra, mas eu, aqui, da minha posição neutral, digo que efetivamente é uma obra que merece ser lida, é uma obra que faz uma diferença muito grande. Eu conheço a obra, porque eu também integrei a banca, tive a honra de estar lá junto com o professor Rodolfo Pamplona, e conheço muito bem a obra dele. É uma obra singular que fala sobre a importante temática da adaptação razoável, eu prefiro até dizer acomodação razoável das pessoas com deficiência. Mas eu fiz já uma indicação de uma obra no Dia dos Pais, lá no domingo do Dia dos Pais, eu repito aqui por conta da pertinência temática, que é justamente a obra de Andrew Salomon, Longe da Árvore, Pais, Filhos e a Busca da Identidade. Estou vendo que Fabiane gostou, é uma obra realmente que toca, né, todos aqueles que têm a oportunidade de entrar em contato com ela, porque trata justamente do que acontece, né, sem muito disfarce, sem muita maquiagem, e envolve pessoas da mesma família, né, que vivem com surdos, anões, portadores de síndrome de Down, né, os Down, autistas, esquizofrênicos, pessoas com outras deficiências múltiplas. Então, é realmente um livro importante para se sentir isso que Danilo falou, o lado de sentir a perspectiva do outro. É isso que eu tinha para dizer. Pontos, suas dicas culturais. Eu vou falar, mas quero antes fazer quase um desabafo, sabe? Uma das coisas que eu falo muito na organização do Resenhas é justamente do nosso papel em que eu, Luciano e Danilo
como 3 homens brancos, héteros, juízes, que têm tudo para ser opressores, querem conviver numa sociedade plural. A palavra que a gente utilizou mais nesse programa foi capacitismo. Mas se há uma palavra que ela está permeando as nossas condutas, é alteridade. É preciso sentir a dor do outro. E eu estava desabafando no intervalo, nos bastidores, e dizendo, olha, eu fiz a postagem hoje, né, do nosso grupo lá, da Escola Judicial, né, sobre essa questão do racismo reverso, em que as pessoas estão reagindo a essa conduta maravilhosa da Magalu, com um discurso que é absolutamente insensível e que só olha para o seu próprio umbigo. E eu olhei e disse que eu devo ter perdido hoje. Eu ganho uma média de 100 seguidores por dia nas redes sociais. Eu estou meio viciado nesse negócio. Hoje eu devo ter perdido mais de 50, talvez mais de 100 seguidores hoje. E eu tenho muito orgulho disso. Porque eu quero, na verdade, estar construindo uma sociedade em que a gente assinta a dor do outro e que a gente possa efetivamente juntos buscar um mundo melhor, sabe? Eu repito com meus alunos muitas vezes que o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. E eu tenho esperança que a gente possa mudar. Minha indicação bibliográfica era a tese também de Luiz, foi meu orientando doutorado. Eu tenho um amor por esse rapaz, de pai para filho. Ele é alguém que é um exemplo de vida, ele tem uma visão monocular, ele atua, ele é um defensor sensacional, um professor encantador, e o trabalho dele foi sensacional. Então, só para não dizer que eu falei alguma outra coisa, eu quero citar também um filme já mais antigo, né, que aí não é no caso da deficiência, mas da doença, que é Uma Mente Brilhante, né? Um filme que ganhou o Oscar e que a gente também precisa ter a sensibilidade de compreender que nem todo mundo vai encarar a vida da mesma forma. Por quê? Porque todos estamos na mesma tempestade, mas nem todos estão no mesmo barco. A gente se encontra no próximo domingo. Não esqueça da foto final, fazendo resenhas em Libras. Dan, a palavra é sua. Olha, eu confesso que eu separei 2 dicas culturais. Então, aqui vocês sabem que eu pego até as imagens das dicas culturais para mostrar, mas eu tenho uma dica cultural melhor para sugerir a quem está nos ouvindo aqui, quem está nos vendo, quem está nos acompanhando de alguma maneira. Assistam o Resenhas de hoje, 20 de setembro, depois. Peguem esse vídeo e ouçam a fala de Fabiane, ouçam a fala de Luiz, ouçam a fala de Marcos, ouçam a fala de Gabriela. A minha dica cultural de hoje é o Resenhas de 20 de setembro de 2020. Com muito carinho, eu agradeço muito, realmente. Eu falo aqui com a voz um tanto quanto realmente embargada, com lágrimas nos olhos, porque muita gente pergunta o que é que a gente está pensando da vida ao fazer um programa domingo, 20 horas. Talvez a gente não esteja pensando muita coisa, não. A gente esteja, na verdade, com o coração aberto para viver momentos aqui. Eu só tenho realmente a agradecer, minha palavra é gratidão, e que a gente encerre com Marcos e com Gabriela da maneira mais linda possível que a gente pode encerrar esse programa. Verdade. E também, Dan, pedir ao pessoal para acompanhar Gabi, Marcos, Fábio, Luiz no Instagram, nas redes sociais, porque eles fazem um trabalho que realmente deve ser expandido para a sociedade. A gente vai só ter uma sociedade realmente igual quando todo mundo chegar junto, andando de mãos dadas. Então, sigam Pense Libras, Marcos, André, Fabiane Borges, Assis, que vocês são vão agregar a sua vida. E realmente a gente vai ter uma visão diferenciada do mundo. Nós vamos passar a agir mais com empatia, com alteridade, buscando realmente uma vida melhor para todos, né? Eu acho que a gente tem que fazer todo mundo agora palmas realmente para essa noite de hoje que a gente teve. Foi lindo. Eu acho que com essa imagem aqui a gente pode agradecer a todos, desejar uma boa noite, uma boa semana para todos vocês. Esse programa não vai sair da mente e dos corações da gente nunca.
Muito obrigado, gente, por tudo. E até o próximo domingo. E vamos fazer a foto depois nos bastidores.